Pessoal, meu nome é João, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos reagir aqui às polêmicas em relação ao youtuber e tiktoker Ramon Vitor, que aparentemente tá fazendo aí negócio de tigrinho e coisas do tipo, e aí vamos ver aqui mais ou menos o que aconteceu e o desenrolar da situação. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho e bora pro vídeo. Gente, pra quem não conhecia, tá? Acho difícil. O Ramon Vitor é esse TikToker aqui. Ele tem mais de 13 milhões de seguidores, então assim, ele é bem grande lá no TikTok principalmente, tá? E eu lembro de acompanhar ele ali lá pra 2020, 2021, aonde ele criava conteúdos realmente mostrando a vida dele, a casa dele. Eu lembro também que ele tinha fases, que ele sempre parava de gravar e depois voltava, enfim, principalmente por questões de saúde mental. Vamos verificar aqui, ó, os conteúdos deles são basicamente esses aqui mesmo. Então, teve até um que eu assisti, ele sendo indicado ao TikTok Awards. Enfim, era basicamente esses os conteúdos dele. É bem assim, vida dele mesmo, o dia a dia dele. Vamos ver Depois aqui de o eu ter vídeo. decorado a casinha em um jogo, bora de começar a fazer na vida real. E hoje eu finalmente vou tirar esse pano pra poder fazer e instalar o que eu tinha pegado como inspiração. E nossa, faz tanto tempo que esse pano tá aqui que eu até fiquei meio assim, sabe? Mas é isso, muito obrigado pano por ser útil até agora. Porém, é tempo de renovação. Aí já fui tirar a medida, fiquei surpreso com a sujeira que tava ali em cima. E vai ficar mais fácil de lembrar se você fazer um desenho. Acho que o nome disso aqui também é croquis, né? Mas isso me lembra comida e parece francesa. Tipo um croquis recheado com patê francês. Mas olha só, tava com essas madeiras aqui. Então claramente já vai ser essas pra gente não ter que gastar com isso. Então pra começar, tem que escolher a madeira que tá mais reta. Que vai ser ela que a gente vai usar pra poder fazer o principal, que é a moldura. Aí já monta a maquita pra poder ir cortando tudo. E juro, isso era pra ser tão fácil pra fazer, mas tudo que era pra dar errado deu, só vai vendo. Até aqui, beleza, a estrutura montada. Eu fui colocando as madeirão um do ladinho do outro pra ver se ia ficar bonito. Então o próximo passo é começar a pregar isso aqui tudo, né? Tirei a medida do parafuso baseado. E é isso, gente. Se vocês forem ver aqui, né? É conteúdo do dia a dia. Ele reformando a casa dele. Eu lembro que ele gravava bastante ele fazendo isso. Enfim, gente. Então, é basicamente esses os conteúdos dele, ele vivendo a vida dele. Porém, teve o vídeo que ele gravou em 2023. A gente não vai assistir ele todo porque ele é bem grande. Não vai assistir ele todo, mas é basicamente ele falando um pouco sobre por que ele saiu da internet, assim, alguma das vezes. Teria capacidade de vir falar isso aqui agora, só para não surgir nenhum achismo ou qualquer coisa sobre mim. Eu tirei força de onde eu não conseguia para poder estar aqui. Vou tratar esse vídeo assim como um desabafo para eu poder falar tudo que tá dentro de mim e você poder entender. Eu fui diagnosticado com depressão. Tipo, eu não queria nem estar falando disso, porque eu já tenho que lidar com esses problemas que são internos meus. Ultimamente tiveram muitos comentários falando sobre meu peso, sobre minha aparência. Eu podia ter falado de qualquer coisa, mas tipo, esse é um ponto para mim que isso me fere muito. Meu peso é um problema desde que eu me conheço por gente, porque eu era uma criança gordinha. Tentei emagrecer diversas vezes na minha vida. Infinitas vezes já tentei pra poder emagrecer. Eu já tava com obesidade tipo 1. E em 4 meses eu passei a pesar 65. Unicamente para as pessoas poderem parar de falar do meu peso. Nessa fase, por pouco, eu não desenvolvi bulimia. Porque tinha alguns momentos que eu queria muito comer alguma coisa. E eu comia. Só que por medo de eu voltar ao peso que eu tinha antes, eu enfiava o dedo na minha garganta pra poder vomitar o que eu tinha comido. Detalhe, eu só me relacionei com uma pessoa na minha vida inteira. E esse momento só aconteceu quando eu emagreci. Porque foi o único momento. Enfim, gente, é um vídeo super sensível dele falando, né, sobre a questões com a saúde mental dele. É só para vocês terem uma contextualização de quem é o Ramon Vitor. E agora a gente vai verificar aqui a última polêmica, né? A gente vai verificar o que aconteceu, o porquê ele está sendo cancelado, enfim. Temos aqui o primeiro vídeo que a gente vai verificar mais ou menos o que aconteceu. É Davi397. Vamos lá. Criticado depois dele ter voltado novamente às redes sociais, porém, Ramon Vitor tá sendo muito criticado depois dele ter voltado novamente às redes sociais, porém, dessa vez divulgando casos de aposta. Vocês muito provavelmente lembram do Ramon Vitor, ele sempre sumia e voltava, e ele era cancelado, daí ele sumia de novo e voltava. Pois então, vamos entender toda essa linha do tempo. O Ramon ficou muito conhecido aqui no TikTok por mostrar sua rotina simples, casa, trabalho, e mesmo fazendo as reformas ali na casa dele. O público se apegou muito à imagem dele como gente como a gente. O Ramon, então, depois de ele ter ganhado. Então, gente, basicamente foi o que eu falei mesmo. Ele criou essa imagem realmente demonstrando o seu dia a dia, o que é algo muito legal, né? Mostrando quem realmente ele é. E essa polêmica estourou agora, assim. Ele já teve outras polêmicas em relação a sempre sair da internet e depois voltar, e as pessoas falavam que era quando o dinheiro acabava. Enfim, gente. Grande repercussão. Ele sumiu por uns meses nas redes sociais, gerando grande preocupação. E depois ele voltou dizendo que estava passando por depressão, síndrome de pânico, incluindo até agressões por familiares dele. Isso preocupou ainda mais o público. Ele estava recebendo muito apoio, inclusive de outros influenciadores, como Carlinhos Maia, Alva. Ele fez uma viagem com o Carlinhos Maia, ele participou do reality do Carlinhos Maia, e isso dividiu muitas opiniões, porque muitos seguidores disseram que ele mudou, que ele estava se perdendo por estar andando ali com o Álvaro, com o Carlinhos Maia. O Álvaro chegou até a fazer um vídeo, né, falando sobre isso. E a imagem de simplicidade dele começou a ser questionada por algumas pessoas. Gente, esse negócio de imagem de simplicidade
A internet sempre cai nisso, né? Vários influenciadores que começam lá de baixo, parece que a internet não gosta de ver essas pessoas simplesmente subindo na vida. Tem muito dessa visão de que, ai, você não é mais humilde, só porque a pessoa realmente enriqueceu. As pessoas conseguem enriquecer com a internet, e quando isso acontece em algumas pessoas de alguns nichos, parece que é assim, o fim do mundo, que a pessoa tá atraindo o seu público. Então, assim, gente, ele é um homem adulto, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele andar com o Álvaro, com o Carlinhos, não iria mudar quem ele é, se ele já não fosse aquilo, sabe? Ele não é uma criança também. Apesar da visibilidade, ele passou novamente a ser visto como alguém envolvido em polêmica. Depois de várias exposições emocionais, o Ramon se afastou novamente das redes sociais e os fãs acreditavam que ele estava cuidando da sua saúde mental. Porém, por outro lado, muitas pessoas ainda julgavam muito o Ramon e falavam que ele sempre voltava para as redes sociais quando ele estava precisando de dinheiro. Ele ficou um bom tempo fazendo isso, de desaparecia, voltava, fez ações também de rifa, que são sorteios pela Loteria Federal. Então sempre deixava algumas pessoas ali com aquela pulga atrás da orelha. Tipo, tá, ele desapareceu, agora ele voltou fazendo uma ação, ele voltou só para ganhar 10 milhões de visualizações em um vídeo e sumiu de novo. E por outro lado, pessoas divididas em falar que ele estava sim cuidando ali da saúde mental dele, até porque sempre que ele aparecia, as pessoas ficavam julgando muito ele. E agora, recentemente, ele retornou às redes sociais, lá no Instagram, postando vários stories. Entre esses stories, ele estava divulgando casas de aposta. Muitos Esse que é o problema, sabe? É a divulgação de casa de apostas. Eu não vou entrar muito no mérito, mas a gente sabe que a casa nunca perde, né? E que a chance de você perder é maior. Tem pessoas que conseguem ganhar um dinheiro aqui, um dinheiro ali, mas no fim ela sempre sai no prejuízo, gente. Então eu acho que o que pegou muito do público do Ramon Vitor foi justamente isso. Ele ser uma pessoa que no começo ele era muito humilde, supostamente, muito humilde, não tem muito dinheiro, enfim. E as pessoas pegaram, poxa, você começou lá de baixo, você sabe como que é não ter dinheiro, e você fica viciando as pessoas, porque, gente, é um vício. Infelizmente, esse tipo de aplicativo causa vício. seguidores começaram a dizer que isso vai contra tudo que ele já falou sobre saúde mental. Muitos apontaram Principalmente em questões de saúde mental também. Foi um ponto muito importante do pessoal, porque além da questão financeira, a questão mental é uma das mais prejudicadas também. Então, assim, é realmente algo a se pensar, algo a se ver e parar. Poxa, pessoas literalmente acabam consigo mesmas, vocês me entendem, por conta disso, sabe? Então, eu acho um questionamento muito válido. para o tipo de influência negativa que esse tipo de publicidade traz, e vários comentários falando sobre hipocrisia e oportunismo. Depois de muitas críticas, ele simplesmente sumiu agora novamente, apagou todos os stories que ele tinha postado em menos de 24 horas, assim que ele viu a repercussão que deu. Até o momento ele não se pronunciou, porém aquela teoria de que ele voltava sempre quando ele estava precisando de dinheiro, para muitas pessoas fez mais sentido agora. E o público que antes defendia, agora tá cancelando. Mas enfim, quero saber de vocês, afinal o Ramon mudou, ou o público criou uma imagem que ele nunca prometeu sustentar? Gente, agora vamos assistir aqui um vídeo da Andressa Keire e vamos ver também sobre Não essa tem situação. como defender. Eu fui uma das pessoas que mais defendeu essa pessoa aqui dentro da plataforma, principalmente em relação a fake news, a sensacionalismo, das pessoas falarem muita besteira em cima da condição psicológica, no caso, a depressão. É uma decepção. E eu acho incoerente uma pessoa que sofre de depressão se aliar a divulgar algo que causa depressão em muitas pessoas, que destrói muitas famílias, que destrói a vida de muitas pessoas por conta do vício. Um vício reconhecido até mesmo pela Organização Mundial da Saúde. A pessoa, ela tem um público gigantesco, tem credibilidade, faz um conteúdo muito bom, muito interessante, muito legal. É uma pessoa muito querida, é uma pessoa muito legal, mas sinceramente não tem como defender, não tem como passar pano, não tem como aprovar, divulgar jogo de aposta. E essa pessoa não precisa de verdade. Tem um público que conquistou na base da humildade, que conquistou a base de contar a história de vida, onde esse público assim é um público muito fiel e que a pessoa conquistou essa credibilidade com as pessoas. Pois é, gente, esse tipo de nicho, esse tipo de público, ele é realmente muito fiel. Porque quando você mostra a sua vida, tipo assim, você não tem outra coisa a ser mostrada ali naquele perfil, além da vida dele, das experiências dele, das vivências dele, você cria uma conexão muito forte com o seu público. E geralmente um público é bem fiel, sabe, nesse tipo de conteúdo. As pessoas, ela não assistem somente, por exemplo, como aqui no meu caso, eu faço vídeo de react.
pelo react, pela polêmica, elas assistem por conta de você, porque elas gostam de você e gostam da sua história. Então, assim, eu acho muito difícil ele ter realmente, assim, muitas dificuldades financeiras. Eu não sei como que é a questão dele em outros tipos de publicidade, se ele fecha outras publicidades, se ele tem um canal no YouTube, enfim. Eu sei que ele é muito grande no Instagram, muito grande aqui no TikTok, lá no TikTok. Porém, sim, gente, eu acho impossível ele não ter uma AdSense, uma publicidade ou algo do tipo que não dê pra ele se viver de forma confortável, pelo menos, tá? Para pegar tudo isso, não só a credibilidade, não só o apreço que as pessoas têm, né? E infelizmente jogou isso ao No vento, lixo. sabe? Essa pessoa e vários outros irrelevantes, assim como o Will fala, Porque, gente, é também a questão você ter uma credibilidade, das pessoas confiarem em você. Aparentemente, o Ramon tinha um público que confiava nele, que via nele uma pessoa honesta, uma pessoa humilde, e uma publicidade de jogo de azar quebra completamente a sua credibilidade na internet. Eu, quando vejo, é, não só publicidade, mas golpe, eu vejo muito TikToker, principalmente, postando publicidade de golpe, de produto que não funciona, que não tem comprovação, que posta de lojas que não entregam produtos. Tudo isso, gente, mina a sua credibilidade diante do seu público. Então, assim, esse tipo de publicidade que ele tá fazendo, esse tipo de orientação, não sei, da equipe dele, enfim, vai acabar com a imagem dele na internet. Ele vai virar um sub, né? Como a gente já sabe, eu sou sub do sub do sub do sub. Eu nem sou sub, sou menos que um sub, mas ele deixou de se tornar uma pessoa que tem uma relevância na internet, uma pessoa que tem uma palavra de confiança, pra só mais um que faz publicidade de jogo de azar. para mim hoje é a mesma coisa. Vocês estão me entendendo? É muito triste, é lamentável. É... Não tem o que fazer. Se a pessoa escolheu, escolhas e consequências, assim como, né, o Diego Cruz faz com humor. Mas onde é que fica a minha cara? Que em toda situação esteve aqui de prontidão para sair em defesa. Né, senhor Ramon Vitor? Enfim, é isso e forte abraço. Não. Eu acho que o público dele pode ter ficado bem decepcionado. Eu acho que seria essa a sensação do público que gosta dele, sabe? Porque eu tenho meus influenciadores que eu gosto, que eu acompanho, que eu tenho um carinho. Vou citar aqui Dragbox, Lorelai Fox, Silva Depressão. Deixa eu ver quem mais. Hum, eu acho que são esses que eu mais sigo, assim. A Beta Boechat, Gianluca, enfim, Ismael. São pessoas da internet, são influenciadores que eu me inspiro muito na minha criação de conteúdo, né? Eu gosto muito. E que eu vejo com uma certa confiança na palavra dessas pessoas. E se eu visse qualquer um desses que eu citei aqui fazendo publicidade de jogo de azar, de tigrinho, qualquer coisa do tipo, gente, assim, completamente sem chance de eu levar a palavra daquela pessoa adiante a sério, sabe? Tudo que ela vai me indicar, qualquer publicidade que essa pessoa vai me fazer, vai ser tipo assim, gente, eu não tenho certeza, eu não confio nessa pessoa, sabe? Então é isso, eu acho que decepciona o público e tira um pouco da confiança que o público tinha de você. Agora, gente, vamos ver mais algumas coisas, porque teve um certo desfecho. O Vitor acabou de se pronunciar assumindo que ele realmente estava divulgando o caso de aposta pelo dinheiro. Quem tá acompanhando o Ramon Vitor estava sendo muito criticado, porque ele sempre sumia das redes sociais, depois voltava, e as pessoas sempre diziam que ele só voltava quando ele precisava de dinheiro. Dessa vez, então, ficou mais do que claro que realmente é esse o motivo, que ele tinha sumido e ele voltou divulgando casos de aposta. Ele foi muito criticado porque as pessoas começaram a chamar ele de hipócrita por falar sobre saúde mental e ficar postando jogos de azar. Antes de 24 horas, ele apagou os stories e até então não tinha se pronunciado. E hoje ele postou o seguinte story: pra ser bem sincero, eu não imaginava que isso tomaria essa proporção, nem que vocês iriam me ressuscitar dessa forma. Passei por alguns problemas familiares voltados à saúde e precisei de dinheiro de forma rápida. Não vou expor minha família nem entrar em detalhes. Reconheço que errei e levo como aprendizado. Acho que Eu entendo a situação de você realmente precisar de dinheiro de uma forma rápida, como ele mesmo disse, sabe? Mas às custas dos outros, sabe? Às custas do seu público, das pessoas que gostam de você, é um dinheiro sujo, gente. É claro, assim, eu acho que é um dinheiro sujo, sabe? Eu não sei se vale a pena, porque você está ganhando esse dinheiro às custas da perda dos seus seguidores, das pessoas que gostam de você, que às vezes são pessoas humildes. Infelizmente, é como qualquer outro vício, as pessoas se tornam meio irracionais em relação àquilo. Então, aí vê uma pessoa que ele confia, poxa, o Ramon, ele tem um conteúdo legal, ele é uma pessoa que eu confio. Essa casa de aposta, ela vai me dar esse dinheiro mesmo, ela vai ser honesta, sabe? E aí
perde o dinheiro talvez do gás, da compra do mês, e aí vira aquele desespero para não, acabou com o meu dinheiro, eu preciso de mais, eu preciso do dinheiro, não tem como fazer, e joga mais, e perde mais, e vira uma bola de neve, e se endivida. Então você ganhar um dinheiro rápido, fácil, porque é um story ali, enfim, eu vejo que são valores muito altos são oferecidos pelos influenciadores. Vejo que talvez seja até bem tentador, né, você fazer esse tipo de publicidade, mas não sei se vale a pena, sabe? Tem outras formas de você conseguir dinheiro, sabe? Infelizmente, tem formas mais honestas de se conseguir dinheiro de forma mais rápida, sabe? Talvez entrar em contato com alguma marca para você fazer uma publicidade. Ele é muito grande, então assim, como você é muito grande, é mais fácil ter essas portas abertas. Você tem amigos, pede emprestado, faz um empréstimo, sabe? Paga depois, mas não ganha dinheiro fácil nas custas dos seus seguidores. Estar afastado das redes sociais está fazendo eu esquecer da proporção das coisas. Entendo a frustração de quem me acompanha há mais tempo e respeito totalmente esse sentimento. Mas quero lembrar que também ao longo de todos os anos é a primeira vez que cometi um erro. Às vezes vocês buscam perfeição em mim e eu não sou o lírio do campo. Sou ser humano e falho igual a todos. Pois esse pronunciamento dele muitas pessoas ficaram divididas, sendo que muitos influenciadores fazem a mesma coisa e não são crucificados igual o Ramon foi. Por outro lado, tem influenciadores, por exemplo, o vídeo da Luna, onde ela diz que se ele não tivesse sido tão indisciplinado com os seguidores dele, com certeza teria o dinheiro agora para ajudar a família dele. Engajamento que ele tem, as visualizações que ele tinha. Isso realmente causa uma certa revolta, porque era uma escolha dele não postar. As redes sociais é um trabalho, e ele conseguiria sim um dinheiro honesto. Parece que ele desdenhou de todo o trabalho dele, a comunidade, os seguidores que ele tinha criado, porque com os números que ele tem, ele poderia facilmente viver de publi. A gente Exatamente, ele tem condições, plenas condições de viver de publicidade, viver, enfim, de forma tranquila, somente com isso, gente. O mundo da internet parece que não, mas paga muito bem pra quem já tem um público grande, sabe? E as portas se abrem de forma mais fácil, sabe? Nem que você tenha que fazer uma vaquinha pros seus seguidores, já que é uma questão tão rápida. Quem gosta de você vai poder doar se for uma causa nobre, sabe? O influenciador fica se matando, correndo atrás de publi, indo em aplicativo, mandando e-mail, entrando em contato com marca, e não consegue, dificilmente consegue uma parceria. Então é bem revoltante ver um criador que tem tudo pra dar certo, mas peca em uma coisinha tão simples, faz a gente se sentir uma palhaça. E realmente, Sim, gente. Eu, por exemplo, eu tô aqui criando conteúdo, tá no começo do meu canal, eu não posso pedir muita coisa, mas é um esforço muito grande, sabe? Todo dia você tem que gravar, eu trabalho como CLT, então eu tenho meu trabalho formal todos os dias, batendo ponto, cumprindo horário, atendendo cliente, eu ainda trabalho com telemarketing, então assim, é bem maçante. E tô aqui todo dia tentando criar meu público, criar meu conteúdo, que é uma coisa que eu gosto, mas apesar de eu gostar muito de fazer isso e ser uma diversão pra mim, também cansa o nosso corpo, sabe? E meu sonho é ter a oportunidade de fazer uma publicidade, a oportunidade de crescer, fazer disso o meu trabalho mesmo. E ver pessoas que têm esse público tão grande, têm um engajamento tão grande, um alcance tão grande, simplesmente desperdiçando esse tipo de oportunidade é até um pouco frustrante pra gente que tá começando agora, sabe? Porque tudo que eu faço, tudo que eu gravo, eu quero, sei lá, alcançar mais e mais pessoas, quero que mais e mais pessoas me conheçam e gostem de mim, do meu conteúdo, e ver uma pessoa que tem tudo isso simplesmente jogando fora é revoltante até. gente, quantos problemas financeiros a gente não passa? Seria tão mais simples divulgar casos de aposta? Mas enfim, quero muito ver a opinião de vocês sobre tudo isso. E aproveitando, se você ficou até o final desse vídeo, eu gostaria de criar vídeos aqui pro TikTok, assim como os meus do Crimaterópolis, já tá no link da minha bio. O Ramon Que Ramon Vitor só volta quando o dinheiro dele acaba, e vimos que é verdade, não é mesmo? É o vídeo da Letícia A. Ribas. Porque a pessoa para de gravar conteúdo pra internet, vive sumindo, quando aparece novamente, tá lá nos stories do Instagram divulgando plataforma de azar. É isso mesmo, o mesmo cara que há um tempo atrás tava vindo aqui, que inclusive eu segui, era muito fã, já cheguei a gravar um vídeo falando, ai gente, eu sinto tanta falta do conteúdo do Ramon. Desfalo. Eu Gente, pesado, desfalo. desfalo. Porque é o mesmo cara que vem aqui na internet falar, ai, cuidem da saúde mental de vocês, ansiedade, depressão, e ele divulgando plataforma de azar lá no Instagram, não aguentou o rajadão, simplesmente excluiu os stories antes de 24 horas, porque depois disso ninguém conseguiu encontrar, só que eu vou deixar aqui na tela pra vocês verem, e aí não só isso, né, além de ser o cara que, tipo, todo mundo ficava julgando e a gente vai defender, não, gente, pelo amor de Deus, é que o Ramon não tá bem da cabeça, entendeu? Por isso que ele não tá gravando conteúdo, descobrimos agora que realmente era verdade. Ah, que vocês que deram fama, é verdade, fui eu mesma. Pode me julgar, eu dei fama. Eu dei fama, eu seguia, eu acompanhava, eu falava que eu tava com saudade, que eu queria que ele voltasse, queria até gravar conteúdo com ele. Desfalo.
Eu desfalo tudo que eu falei. Porque o mesmo cara que vem falar de saúde mental, daqui a pouco tá lá no Instagram fazendo você ter crise de ansiedade, ficar depressiva porque perdeu o dinheiro do teu aluguel. Amor, vocês vão me desculpar, mas ó, se decepção levasse alguém de arrasto, eu já tinha ido. É, gente, foi basicamente isso, a questão da treta toda mesmo. Eu acho que as pessoas têm direito de errar, tá? Como ele mesmo falou, ele nunca teve uma grande polêmica além dessas dele viver sumindo e voltando, enfim, o público ficar meio assim, poxa, você vai embora e você só volta quando precisa de dinheiro, enfim. É, eu entendo que as pessoas podem errar, mas nesse quesito, gente, que tá todo mundo cansado de falar, tá cansado de saber dos malefícios de jogo de azar. Você ainda divulgar mostra um suposto é, desvio de caráter, talvez. Eu não sei se essa palavra exatamente acho um pouco forte, mas talvez uma, não sei se ingenuidade, não sei, gente. Então é isso, gente. Vamos pra finalização do vídeo? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo ideias para os próximos vídeos, o que você achou desse. Então, até a próxima e tchau.